Vamos para o nosso quadro, então? Cimesp no programa Piracicaba Agora. E nós temos o prazer de receber aqui no programa Piracicaba Agora a Patrícia Simeone, conselheira do Comesp. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Obrigada por me receber aqui representando o Comesp. Bem-vinda. Bem-vinda. E conosco também, Graziela Ribeiro, analista corporal. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Bem-vinda. E a pauta, claro, né? O evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que o Cimesp já é tradição, né? O Cimesp sempre faz, né? Essa ação, não somente no dia, né? Mas durante todo o mês aí, sempre voltado para isso. Porque, obviamente, que o próprio Conselho da Mulher que existe, o Cimesp, faz esse trabalho. E é muito importante, né? Quando a gente pensa... no caso do Cimesp, né, que acaba abrangendo aí a indústria, né, que é um porte tão interessante, tão importante para a nossa região, mas obviamente que ter o Conselho das Mulheres, isso nos mostra a toda a nossa sociedade o quanto é importante e a mulher presente sempre também, né? Verdade, Neto. É muito importante a presença feminina, a gente sabe, né? A gente vai falar disso também, mas a indústria é predominantemente masculina, isso está mudando, mas a ideia é a gente trazer a participação das mulheres e elas entenderem que elas podem fazer parte e ter uma voz ativa, né, e ajudar a desenvolver a indústria da região. Perfeito. Vamos falar um pouco da programação, então, né? Que é interessante aí, se é aberta a todo o público, como é que vai ser essa programação? Então, vamos lá, a gente vai ter agora no dia 13, né, que é o dia, a comemoração, né, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, vai ser lá no auditório do Cimesp, vai acontecer às 18h45. A gente vai começar com a Grazi, que está aqui com a gente, né, ela vai falar um pouquinho, né, pra gente vou deixar ela falar, não vou dar o spoiler dela. Tá certo. Mas ela vai falar um pouquinho pra gente e depois a gente vai ter algumas atividades participativas e interativas para a população em geral. Então, é um evento aberto ao público, não é só para a indústria, não é só para a mulher, tá? Todos podem participar. A gente só está pedindo uma doação de um pacote de absorvente para a gente fazer uma doação para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Esse é o nosso pedido. Mas a gente vai ter muitas atividades interessantes. A gente vai ter massagem, né? A gente vai ter fisioterapeutas fazendo massagem para relaxamento miofascial. Que ótimo. É uma delícia. Que legal. A gente tem análise corporal também, mas análise para bioimpedância de composição corporal com o pessoal da nutrição. Temos a auriculoterapia, né, que seria uma acupuntura, um relaxamento muito bom. E temos outras atividades muito interessantes também. Vamos ter um workshop de automaquiagem e alguns estandes para falar de bem-estar, saúde, né, para a gente ter um pouco mais aí. Também vamos ter brindes, vai ser bem interessante quem puder participar. Muito bom. Falando nisso, Patrícia, queria até abordar um pouco com você a arrecadação, né, dos absorventes. A gente sabe, e aqui a gente já falou sobre isso um tempo atrás, né? Que, por exemplo, você tem meninas que não vão à aula porque não têm o dinheiro para comprar o absorvente. Né? Então, arrecadando, projetos como esse que arrecada, é tão impactante isso, né? E agora, essa semana, saiu a lei. Não sei se você ficou sabendo, Cris. Acho que a lei foi aprovada, acho que, se eu não me engano, da deputada Tabata, se eu não me engano, mas que a verba destinada justamente para a compra de absorvente. E é importante a gente falar sobre isso, né? Quer dizer, é um evento voltado para a mulher, que vai ter tanta coisa bacana, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a palestra também, mas a arrecadação de absorvente para as mulheres hoje que precisam e que, por exemplo, adolescente não está indo para a escola, porque não tem como comprar. É um fato isso, né? Exatamente. Parece uma coisa tão distante, mas está aqui na nossa sociedade, né? A gente tem muitos casos que a gente sabe que acontece. E, às vezes, as pessoas nem comentam por vergonha, por uma situação mais assim. Só que eu acho muito importante. A gente tem um trabalho muito legal também no Comesp, né? De fazer algumas ações para a população. A gente vai falar também do movimento do bem, da caminhada, né? Com certeza. Mas a gente faz arrecadação de alimento, a gente já teve ações para arrecadação de fraldas geriátricas, então é muito interessante. Do Outubro Rosa também a gente faz algumas arrecadações de protetor solar, é bem assim interessante pensar nisso. E o que você falou é legal porque às vezes a pessoa não vem até nós, né? E a gente tem que ir até essa pessoa e conseguir acessar esse público.
Muito bom. Sempre o Comesp, né, e o Cimesp tem sempre também esse pensamento de ações sociais. Isso também é muito importante, né, e a gente faz questão de divulgar, né. Agora, Patrícia, vamos falar um pouquinho, deixa eu ver o outro cartaz, a primeira imagem lá, que eu achei lindo também, né, aqui, né. Olha esse tema, qual mensagem você passa? A palestra, que é intitulada Você é quem você precisa ser. Vamos entrar então um pouquinho nesse assunto. Graziela, como então a análise corporal? Primeiro eu quero que você explique o que é esse termo, análise corporal, e como essas técnicas e essa consciência pode ajudar mulheres, né, no seu dia a dia, no seu meio de trabalho. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Bom, a análise corporal, ela é um tanto recente. Nós temos aí surgiu, na realidade, em 1920 com William Reich, que era um contemporâneo de Freud. E lá ele já tinha visto que Freud falou que tinha uma mente. E Reich falou, bom, peraí, tem uma mente, mas tem um corpo. E pessoas com mentes parecidas têm corpos parecidos. E surgiu os formatos do corpo e foi se dando nome a esses formatos. Que os nomes são um tanto estranhos, mas foram mantidos da literatura científica, eles não têm nada a ver com patologia. Tá? Então, os nomes são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E todos nós temos esses 5 desenhadinhos no nosso corpo. Eles são formados aí durante a mielinização do nosso sistema nervoso, da gestação até os 6, 7 anos de idade. E aí o que a gente escuta muito, mas muda, o formato do corpo não muda. Não, o formato do corpo não muda. Ele é definido até os 6, 7 anos e a gente consegue aí ver o desenho no corpo das pessoas e determinar, né? Aí veio essa escola, que é o Corpo Explica, onde eu sou formada, e eles trouxeram um mapa onde a gente consegue metrificar, vamos dizer assim, colocar num mapa todas as características de cada pessoa e dar ali quais são os percentuais de cada um dos traços que cada pessoa tem. E a análise corporal, ela é incrível porque a mulher, né? A gente, principalmente que é mulher, a gente vive num mundo onde há muita comparação. E a gente, não só as pessoas exigem da gente aquele corpo perfeito, né? A sociedade exige, mas nós também nos comparamos demais. Então, a análise corporal vem para você descobrir que você é quem você precisa ser. E quando você sabe quem você é realmente, você se aceita. E isso é incrível. Olha aí os formatos. Tá aí os formatos na tela. Aí são esses formatos. Os termos são diferentes mesmo, né? São diferentes. Então, é esquizoide, oral. Esse primeiro, isso é o primeiro, que são os corpos mais alongados. Lembrando que a gente tem um pouquinho de tudo, tá? A gente é uma mistura de todos eles. Ô, Graziela, você está falando, isso é de acordo com a postura no dia a dia da pessoa? Não tem nada. Física? Não tem nada a ver com postura. É o formato mesmo. É o formato aqui, ó, do maxilar, do queixo, o formato dos olhos. A gente não analisa, né, na análise corporal apenas o formato. É o formato, sensação e expressão. Então, nós analistas certificados, a gente tem um olhar treinado para isso. Então, com base no que a gente vê, a análise é feita de roupa, tá? Normal, roupa de academia, não pode só fazer de calça jeans. É o corpo inteiro, você falou do rosto, mas é o corpo inteiro, inteiro, né? São 6 partes. Né? São os olhos, a cabeça, a boca, tronco, quadril e pernas. Então, a gente pede na análise que a pessoa esteja de bermuda, né? Ou de shorts e camiseta regata, dá para fazer a análise tranquilo da pessoa e a gente coloca no mapa, né? Os analistas aí certificados. A gente tem esse treinamento, a gente coloca isso no mapa e dá uma devolutiva para a pessoa. E nessa devolutiva a gente explica como ela funciona, quais são os conflitos que ela vive com ela mesma e com os outros. Olha só. E tudo a gente... na matéria do jornal até saiu as potencialidades. A gente consegue mostrar para ela qual é a potencialidade dela, quais são as habilidades dela. Por vezes não está usando
O que está em potência não está sendo usado. A gente fala que tem a dor e o recurso. E quando a pessoa ela não sabe quais são os traços dela, ela acaba vivendo na dor. Não usa os recursos. Ela não usa no recurso. Então, quando essa pessoa está vivendo na dor, ela está perdendo de usar todo o potencial e as habilidades que ela tem. Puxa, é muito legal isso, né? Muito legal. Vou voltar para o quadro. Abre novamente para nós. E aí a gente tem o desenho geométrico aí que a gente está vendo, né? Isso. Quer falar um pouquinho então, Grazi, para nós? Falo sim. O esquizoide são pessoas que são mais... Elas vivem mais no mundo da mente, porque o formato do corpo do esquizoide, né? A formação se dá na gestação. Então, são pessoas que são muito criativas, elas vivem muito assim no mundo da lua, porque elas estão sempre criando. São pessoas que não gostam tanto do toque físico. É da frase, viva o sonhando acordado. É mais ou menos isso. E essas pessoas, elas acabam tendo o formato do corpo mais alongado. Não são necessariamente altas, tá? O corpo ele é alongado. Então, são pessoas mais alongadas, com os ossos mais aparentes, sabe? Essas quinas mais aparentes. Sim. Então, vamos dar um exemplo de um esquizoide. Steve Jobs era um esquizoide muito criativo. Perfeito. Uma pessoa que tinha ali muito potencial, né? A mente dele criava coisas loucas. E quando um esquizoide ele está na dor, ele não consegue colocar tudo que ele cria no mundo, porque ele tem medo de ser rejeitado. Entendi. Então, essa é a grande dor dele, de ser rejeitado. Então, ele acaba se escondendo porque ele tem medo da rejeição. Mas quando ele sabe usar o recurso, ele coloca as ideias que são, geralmente, fora da caixa, ele coloca as ideias dele no mundo. Sem a expectativa da aprovação. Sim. Ele quer colocar as ideias... Ele consegue colocar as ideias dele no mundo. Muito bom. Oral. Pessoas com o traço oral são pessoas mais comunicativas. Não são necessariamente gordinhas, tá, gente? A gente vê redondinho, mas não são necessariamente gordinhas. Mas são aquelas pessoas que têm uma bochechinha um pouquinho maior, o lábio um pouco mais carnudo, como se tivesse um biquinho de criança. Essas pessoas são comunicativas, são intensas, são pessoas intuitivas, são pessoas que servem para estar mesmo num lugar de comunicação. Então, elas se dão muito bem em um lugar onde tem muita gente, muitas pessoas, elas gostam de estar no meio das pessoas. Só que a dor, né, de uma pessoa com traço oral, a maior dor é ser abandonado. Então, ela às vezes acaba fazendo coisas que ela nem queria tanto, né, para agradar o outro, para não se sentir abandonado, para não ficar sozinho. Olha, tá entendendo da análise corporal. E depois psicopata. Não se assustem com o nome, tá, gente? Não tem nada a ver com patologia. Isso. O psicopata, ele vai ter esse formato num triângulo invertido. São pessoas que têm os ombros mais largos que o quadril, geralmente o rosto mais afunilado, um olhar mais penetrante. Nós temos, vou dar um exemplo de uma pessoa que tem um corpo de um mais... né, que aparenta mais de psicopata, o Cristiano Ronaldo. Pega a foto do Cristiano Ronaldo. Ele é uma pessoa muito, muito determinada, líder, ele quer fazer, ele quer o sucesso. Pessoas que têm um perfil maior, né, de psicopata, eles querem mais... a liderança, eles são estrategistas, são pessoas líderes natas, eles nasceram para liderar. E aí tem a ver com o limite também? São pessoas que superam os limites? Eles vão atrás, eles não veem barreiras. Eles vão passando barreiras e aquilo que eu quero, eu vou correr atrás daquilo, nem que eu tenha que estudar mais que todo mundo, nem que eu tenha que treinar mais do que todo mundo. São pessoas que vão realmente, não vão desistir. Tá olha aí, ó. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quando você vê ele sem camisa, ele tem essa estrutura lateral aqui do corpo muito triangular. Muito. Então, ele é um exemplo bem de um... E que legal, porque daí é o corpo mesmo. Quer dizer, a análise ela é feita pelo corpo. Aí, deixa eu fazer uma pergunta, eu ia deixar para o final, mas eu quero fazer agora. Pode fazer. Quando que ele passa a ser... está classificado, vou colocar como classificado, mas de acordo com com o triângulo invertido ali, por exemplo. É durante a gestação, isso tem a ver com a criação, com o meio também pode modificar ou não? Vamos lá. São as percepções da criança. Então, vamos dizer que são, não gosto muito dessa palavra, mas são traumas que a criança vive da gestação até os 6, 7 anos. É ali que é a formação, então. É isso. Então, o esquizoide é na barriga,
quando ele sente ali que ele foi rejeitado na barriga, mas isso não quer dizer que ele foi realmente rejeitado. É uma percepção. Vou dar um exemplo muito simples. Eu estou grávida e aconteceu alguma coisa aqui na minha vida, eu bati o carro, eu passei por uma situação e naquele momento a minha barriga ficou dura porque eu fiquei nervosa. Sim. A criança sente aquilo, pode sentir ou não, como uma rejeição. Tá. E aí mieliniza. E ela vai ficando com um traço ali desenhadinho nela. E isso vai acontecendo em todas as fases da vida, por isso que nós temos os 5. O oral é na fase da amamentação. Da amamentação. O psicopata é na fase onde a criança ainda não anda, é aquela fase que ela fica no colo e fica conectando tudo com os braços, sabe, que se joga. Sim. E a dor do psicopata é a manipulação. Porque é aquela fase onde os pais principalmente falam, canta parabéns, faz alguma coisa, que se você fizer tal coisa eu te levo ali. Tem sempre uma troca. É muito comum isso, né? Sim, tem sempre uma troca. Aham. Então, nessa troca, vai mielinizando. Então, o traço psicopata ele é muito justo, porque ele tem essa coisa da justiça muito presente nele. Então, é um traço muito justo, ele não gosta de ser manipulado. Então, a grande dor dele é a manipulação. Quando ele se sente manipulado, ele fala, peraí, que tem alguma coisa aqui que não está certo. Não tá legal. E aí é a grande dor dele. Vamos lá? No masoquista? Por favor. O masoquista ele tem um corpo mais quadrado. Vamos dar um exemplo. O Hulk. O Hulk é um exemplo bem que a gente consegue mostrar para vocês. Ele é aquele grandão, todo duro. Não é um músculo desenhado. É aquela pessoa que ela é forte, sabe? Que parece um concreto. Porque as pessoas com traço masoquista, elas são muito planejadoras, organizadas e elas seguram muito. Então, são aquelas pessoas que carregam geralmente o peso do mundo. Então, a dor dela é decepcionar. Então, para não decepcionar, ela tem que sempre agradar, fazer o melhor. Então, ela acaba sendo perfeccionista para agradar o outro, para não decepcionar. Porque a criança, o traço masoquista é formado na época do desfraude. Então, há muita expectativa em cima dessa criança. E ela não tem controle do esfíncter ainda. Sim. E aí, geralmente, ela faz ali o xixi, cocô fora, né? Quando está tirando as fraldas e a mamãe, a vovó, quem está cuidando da criança, fala, eu não falei para você avisar. Mas se ela soubesse, ela não faria nas calças, né? Então, é uma expectativa muito grande. Então, ele tem muito medo de decepcionar. Então, para não decepcionar, ele segura, ele tranca. E aí vem o trancar, ele tranca o bumbum para segurar, tranca o xixi. Então, é uma pessoa que você olha para ela, parece que ela está trancada, sabe? Ela está ali segurando. E aí, como é que isso a gente vê nos traços? Não só o corpo, mas a boca de uma pessoa com esse traço masoquista, ela é fina, é uma boca fechada, é uma pessoa que uma pessoa oral, quando sorri, você vê até o último dente da boca. Sim. A pessoa psicopata tem um sorriso mais lateral. Que nem eu, quando eu falo, a minha boca puxa mais para um lado. Tem bastante do traço psicopata. O masoquista, ele tem os lábios mais finos, os dentes. Você não consegue enxergar os dentes porque ele dá aquele sorrisinho, sabe? Mais quase trancadinho. tímido para dentro, né? Isso, mais para dentro. Então, esse traço é formado nessa fase do desfraude. Estamos falando dos formatos do corpo. E que interessante que é isso. Porque daí a gente vai chegar, e eu acho que falta mais um ainda, claro, você vai falar, mas a gente vai chegar numa situação quanto isso vai reverberar na minha vida social. Em tudo. Não é? Em tudo. E aí vamos falar um pouquinho disso também. Mas vamos para o último, então. Vamos lá. O traço rígido. O traço rígido, como vocês podem ver, ele é mais harmonioso. Ele tem as duas partes do corpo, né? Quase iguais. É uma ampulheta. E o traço rígido, ele desenvolveu ali na fase onde a criança, o menino é o príncipe da mamãe e a menina é a princesa do papai. Então, o traço rígido ele é formado para competir. Ele foi feito para competir. Por quê? Porque ele vê o mundo num triângulo. Sempre tem alguém querendo o que é meu. Então, eu vou competir. Eu tenho muito desse traço. E aí, esse traço, ele é competitivo, ele é ágil, ele é proativo.
perfeccionista, mas o perfeccionismo dele é diferente do masoquista, tá? O perfeccionismo do masoquista é porque ele precisa ser perfeito para não decepcionar. Para não, né, não O decepcionar. rígido, ele quer ser perfeito porque ele é o Porque melhor. ele é perfeito. Porque ele é o melhor. Entendi. Então, ele é o ser, eu sou. Né? E é muito bacana porque você vê numa fase ali que a criança está entre os 4, 5, 6 aninhos de idade, que está formando esse traço, e ela começa a competir, e a maioria dos esportistas tem o traço rígido. Perfeito. Pô, claro, pode falar. Deixa eu aproveitar, Grazi, só entender. Então, isso está associado com a estrutura óssea, se você entende isso. Isso, é não é com a estrutura, por exemplo, de massa magra, ou lipídio, gordura, nada. É só a estrutura, formação óssea mesmo. É a formação e a musculatura também. A musculatura Por quê? também. O traço oral, ele vai ser uma pessoa que tem um traço mais oral, né, maior, um percentual maior, não vai ser ela vai ser uma pessoa que vai ter a pelinha mais mole, sabe? Parece que ela é um pouquinho mais flácida, é uma pessoa mais escorrida, a gente fala. Você olha a pessoa assim, parece que ela é escorridinha. A pessoa com traço rígido, mesmo não fazendo academia, ela tem a musculatura definida. Então, ela pode ficar anos sem ir na academia, que a musculatura Ela dela vai perder os traços, né, as marcas do corpo, como se fosse uma pessoa forte. É, isso, ela vai estar sempre. Olha, eu vejo sempre, né? Meu pai tem 70 anos. Meu pai tem todos os músculos do corpo definidos, gente. Porque ele é rígido no último. Então, é uma pessoa ágil, que não para quieta. Então, o traço rígido é uma pessoa que ela não vai parar nunca. O traço oral é aquele que, vamos assistir uma Netflix, já vai encostando, deitando. O traço rígido, não, ele está sempre fazendo alguma coisa, porque ele está sempre em ação. Então, ele não desliga nunca. E isso é muito bacana, porque quando a gente traz isso para a escola, professor identificar isso em alunos. É isso que eu estou pensando, Isso é incrível. Dentro do ambiente corporativo, você sabe que os traços influenciam até o lugar que a pessoa senta numa empresa. Uma pessoa com traço masoquista, se você colocar ela no meio da sala, ela não rende. O trabalho dela não rende, ela não funciona. Ela tem que estar de costas, assim, ó, a parede aqui atrás, onde ninguém passe atrás dela, porque se passar alguém atrás, desconcentra essa pessoa. O traço esquizoide, a pessoa que tem mais o traço esquizoide, vai ser aquela pessoa que vai trabalhar com fone de ouvido o dia inteiro. E vai render. E vai render, desde que ele não tenha que ficar falando com pessoas, porque atendimento ao público é do oral, não do esquizoide. O esquizoide, se você colocar ele numa sala fechada, esqueça dele, ele vai render e vai trabalhar e vai dar o melhor. O traço oral, se você colocar ele numa sala fechada, ele vai sofrer muito. E a gente pode desenvolver esses traços ou só lidar com isso? Não, os traços, eles são formados até os 6, 7 anos de idade e eles não mudam. Aí a pergunta que a gente sempre ouve, mas se eu engordei, emagreci, eu tive bebê. Exatamente. Os traços não mudam. Eles vão estar ali até os 7 anos, formou, é aquilo que você é. Que legal. É aquilo que você é. 991-41-1048, sei que tem muita pessoa querendo participar. O WhatsApp tá aí, pode participar, quer fazer uma pergunta, fique à vontade. Pois não, o pessoal tá adorando o tema e a gente também, né? Porque é muito interessante, muita informação aqui. Muita gente tendo contato pela primeira vez com essas informações, viu? A Cleide tá aqui comentando, eu tô adorando, que interessante, maravilhosa, eu só aprendo com vocês, parabéns, Graziela. E daí, já pegando o gancho aqui desse elogio, né, desse aprendizado todo que esse quadro do Cimesp está proporcionando para todo mundo, Patrícia, como é que vocês definem os temas, né, para as palestras, para fazer essa programação aí, no caso, né, voltado aí para o Dia Internacional da Mulher? Não, Maria, a gente tem, né, todo um desenvolvimento desse trabalho. Nós somos no Comesp 19 conselheiras, né, então são mulheres de todas as áreas, advogadas, professoras, empresárias, gestoras de empresas, né?
profissionais liberais, e a gente se reúne a cada 15 dias para nossos planejamentos, nossas ações. O Dia Internacional da Mulher ele já é, né, um evento para a gente, já é um evento histórico, eu acredito, no CIMESP. Já temos uma tradição nesse evento. E a gente sempre busca o que tem, né, no momento. Então, como exemplo, eu posso te falar, no ano passado a gente teve um evento muito interessante, eu achei muito produtivo, gostei muito, sobre violência contra a mulher. Não só a violência física, né, a gente foi em todas as áreas, a violência familiar, a violência obstétrica, que a gente não fala, né? Então, a gente sempre busca temas atuais e a gente, como MESP, a gente quer introduzir a mulher, né? A gente sabe, hoje eu estava no rádio, a gente estava ouvindo, eu fiquei chocada, a mulher ainda ganha 30% menos que o homem, né? Eu não acho que a gente tem que ser melhor, a gente tem que ser igual que o homem. Então, eu acho que o CIMESP traz para a gente a possibilidade de ser ouvidas, das mulheres serem ouvidas. O COMESP está aqui para isso. Então, nós nos reunimos, nós conversamos e chegamos numa pauta, né, de eventos. E esse ano, particularmente, a gente trouxe a ideia de comunicação verbal, não verbal, como que a mulher deve se portar. A gente fala sempre que isso é importante, né? Então, a gente, como você se apresenta, como a sua comunicação tá te mostrando para o mundo. Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Aquela história, se eu viesse aqui hoje de chinela havaiana e bermuda, o que eu te passo de imagem? Né? O que eu estou mostrando para você? Em primeiro lugar, que eu não estou preocupada, que vocês não são importantes para mim. Então, acho que isso é muito legal, essa visão de como que a mulher se insere e como ela tem que se apresentar. É diferente a gente na nossa casa e a gente no trabalho, né? Então, a ideia nossa é essa, é trazer para a mulher o que ela precisa para melhorar a sua participação na indústria, para melhorar a sua participação na sociedade. E temos muitas ações nesse sentido. Tem mais uma pergunta aqui da Carla. Ela está dando boa noite também, achando muito interessante esse assunto, e ela quer saber se na palestra a Graziela vai falar sobre isso também e se vai fazer análise do público. Como é que vai funcionar a dinâmica, Grazi? Vamos lá. Na palestra vou abordar esse tema, vou trazer mais informações, né? Porque é um assunto bem complexo, né? Não é somente isso, porque a gente, numa análise corporal ali, eu faço individualmente, né? Numa análise corporal, a gente acaba entrando também em questões que a pessoa pode trazer perguntas que ela quer que o seu corpo explique. Então, é uma coisa bem pessoal. A pessoa não precisa falar nada na análise, tá? Eu falo tudo que eu vejo no corpo dela e aí ela traz 3 perguntas que ela quer que o corpo dela explique. E o corpo explica tudo. Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu engordo? Por que meus relacionamentos não dão certo? Tudo isso está desenhado no formato do corpo e a gente consegue responder isso. Que legal. Bom. E aí, obviamente, que agora eu quero saber também como solucionar isso. Então, você conseguiu, através de um problema descrito por essa pessoa, né, que foi até você analisou, o corpo está dizendo, né, qual a característica, como é que ela resolve isso? Nós damos ações com base nos traços. A gente faz, né, o analista faz, eu faço a combinação dos traços, porque ela tem todos nós temos todos. Então, é feito a combinação dos traços e eu passo para essa pessoa, como análise individual, né? E eu passo para essa pessoa as ações de cuidado que ela tem que ter para sair da dor, se algum traço estiver na dor. E respondo as perguntas que ela traz. E, geralmente, as mulheres, né, a grande maioria, vem com a pergunta, por que eu não consigo emagrecer? E o corpo explica isso, porque nós temos 3 traços aí que tem uma tendência a engordar. E com a análise corporal, a gente fala, olha, é isso aqui que está acontecendo, você olhando para isso, e é incrível porque elas têm resultado e elas emagrecem. Só reforçando que não vai ser, acho que, possível analisar todas. Não dá, não. São muitas pessoas já inscritas no nosso evento. A gente está com um número bem interessante já. Mas, né, quem estiver lá, eu vou dar um presente para elas, tá? Então, se inscrevam, estejam lá, que eu vou dar um presente para quem estiver lá. Mas dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia, sim. Mas a análise individual, né, ela é mais profunda. E eu estava conversando até com a Patrícia, que quando eu entrei nesse mundo da análise, eu não entrei como profissão. Eu queria entender a minha filha. Porque nós éramos muito diferentes. E eu falava, não é possível, né? E quando eu fiz, né, a formação... Mas essas diferenças era a questão da personalidade. Isso. Tá. Era porque ela é muito oral e eu sou rígida. Que legal. E aí, né, com base nisso, eu consegui. Aí eu falei, caramba,
legal isso, né? Porque eu vou começar, acho que, a trabalhar com isso. Aí eu fui me certificando, me aprimorando, e aí comecei a atender como analista corporal. E daí, Graziela, vamos falar já desse, você criou um método, né? Vamos falar desse método aí, como que ele funciona? Vamos lá. Né? Isso. A análise corporal, ela em si, ela já é muito determinista. Porque não tem como fugir ao formato do nosso corpo. Então, eu trabalho, porque eu dou mentoria também para as mulheres, além da análise. E o método RIS, eu desenvolvi porque... Eu falo sempre, não adianta a gente querer ficar remoendo coisas do passado. A gente tem que olhar para frente. Então, é o olhar para frente. Eu sou o que eu sou hoje porque eu vivi o que eu vivi. E mesmo tendo nossos traços, às vezes, parecidos, que nem eu estava falando para a Patrícia ali atrás, eu falei, às vezes a gente pode ter um percentual parecido de traços. Mas... O dominante não é isso. Mas eu não cresci no mesmo ambiente que ela. Perfeito, Às vezes, ela cresceu num ambiente que favorecia os traços dela, e eu não. Então, isso é muito... E trabalhar isso nessas mulheres, isso faz com que elas olhem para frente. Olhar porque elas podem, eu falo sempre, né? Eu estava falando ali atrás, é fazer do limão uma limonada. Isso já aconteceu comigo, então vamos olhar para frente e vamos ver o que a gente pode fazer. Então, é isso que eu trabalho com elas. Além da análise corporal, eu trabalho aí, faço essas mentorias e eu vou trazendo para essas mulheres, é um olhar para frente. Vamos olhar para frente porque o que passou a gente não tem mais controle. A gente pode fazer no futuro, né? Viver o presente e construir o futuro, mas o passado não tem mais o que mexer. Agora, eu penso que numa questão corporativa, isso é muito importante. Muito. Você deu um exemplo agora há pouco, falando da questão da situação da mesa. Quer dizer, você tem vamos falar das mulheres, né? Você tem uma colaboradora excelente, que de repente ela está nessa estrutura que não está favorecendo essa excelência dela. E aí essa prestação do seu trabalho é também junto ao mundo corporativo. Sim. Olha, está acontecendo isso, está tendo esse problema, está desenvolvendo bem, mas ela tem a capacidade, ela chegou com a capacidade, né? O dele ou dela, enfim. Mas essa reestruturação do espaço, do ambiente, e você brincou, coloque numa sala vazia para você ver o quanto que rende. Você também presta essa mentoria para as empresas? Sim, já trabalhei com empresas e trabalho. Ultimamente estou mais focada com as mulheres, mas a gente abre um espaço se necessário e tem muita coisa para fazer em empresa, porque às vezes as empresas acabam perdendo grandes potenciais por não saber como elas funcionam. É aquele negócio, eu vou colocar uma pessoa que é líder, tem a liderança nela ali, trancafiada num lugar onde ela não vai poder exercer a liderança, está perdendo um potencial incrível. Então, quando a gente sabe olhar para essas pessoas e dentro do Corpo Explica, né, que é a escola onde eu me formei, nós falamos sempre que futuramente nós vamos ter um analista corporal dentro de cada consultório, dentro de cada escola, dentro de cada empresa. Então, a análise corporal ela vai conquistar o mundo. Eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. Você falando assim me gerou uma percepção. Será que isso não pode ou já é aplicado, talvez, nas escolas para definir profissão? Porque a gente faz aqueles testes, sim, né? De definição. E eu acho tão difícil nesse momento você estar falando disso com a Cris. Sim, eu trabalhei com vários filhos de amigas nessa fase pré-vestibular. Foi logo que eu me formei, então eu fiz... assim, geralmente assim, você faz a análise da mulher, aí vem o filho, o marido, a filha, vem a família inteira. Porque eles querem, né, colocar ali, eu quero saber como que ele funciona, como que ela funciona, fazer a combinação, né, para a gente se dar melhor. Porque geralmente, dentro das famílias, gente, cada um é de um jeito, não é todo mundo que pensa igual. Então, e o formato do corpo tá ali, não tem como fugir. E eu fiz muito de adolescentes na época que meus filhos estavam prestando, né, vestibular, e eu fiz também dos filhos das minhas amigas, e é muito bacana porque você consegue dar um direcionamento muito legal. Porque às vezes a pessoa tem um sonho e a área não tem nada a ver. Eu quero medicina. Não, às vezes ela está em dúvida entre engenharia e medicina. Mas é comum, é muito comum. Muito comum. E às vezes ela não é uma pessoa, por exemplo, oral e não consegue se comunicar. Isso pode impactar? Pode sim. Então, a gente faz esse trabalho com adolescentes também. E é muito bacana, porque os adolescentes... Eu falo, gente, quando eles descobrem quem eles são, que eles são quem eles precisam ser desde jovens, isso é incrível.
Falo, minha filha, eu fiz a análise dela, ela tinha 16 anos. Eu falo, isso é incrível, porque teve até uma época que ela falava assim, respeita meus traços. Muito bom, muito bom. Respeita meus traços. Então, quando você sabe quem você é, por isso o tema da palestra, você é quem você precisa ser. E eu acho maravilhoso, porque hoje a gente tem a oportunidade de ter você aqui falando sobre isso. E é maravilhoso para quem está em casa, tantas pessoas estão se manifestando, mas a gente pensar, anos 80, quem viveu essa época de adolescente, dos anos 80, que você era moldado, né? E era aquela batalha dentro de casa, né? Pai e mãe falando, o que eu fiz para ter um filho assim? Você é completamente diferente de mim. E olha a explicação, né? De uma maneira muito bacana você está trazendo para nós, que é a diferença, não é que é nascido da mesma família, né? Do mesmo sangue, que vai ter os mesmos traços, né? Inúmeros. E tem uma coisa que chama atenção, antes de você colocar, eu me lembro que era muito comum nos anos 80, pré-adolescente, até mesmo adolescente, urinar na cama. E tem diminuindo isso, né? Tem diminuindo bastante isso. Eu não sei se isso tem a ver também com alguma característica, enfim, mas diminuiu bastante isso, né, Graziela? Você sabe que isso, você falando agora, eu me recordo disso, porque eu até atendi algumas mães que me relataram isso dos filhos, né? E realmente diminuiu muito mesmo. Eu não tenho nenhuma correlação com os traços, assim, nunca parei para pensar nisso, mas realmente diminuiu. E eu acho que os adolescentes, eles vivem muita pressão, né? Sim. É a pressão de escolher a vida, né? Muito cedo, porque um adolescente com 15 anos escolher o curso que ele vai fazer, que vai ser o resto, muito, né? é muita pressão. Muito alto ali muita pressão. E eles estão ali numa fase de desenvolvimento. É a fase de desenvolvimento onde eles têm que ser aceitos ali dentro da turma, né? Tem aquela aceitação, você falou agora, né? Dos adolescentes dos anos 80. Quanto bullying não existia por conta dos esquizoides, gente, que eram aqueles magricelinhos que ficavam na frente ali com aqueles óculos enormes. E eles eram inteligentíssimos, porque o esquizoide, ele tem ali, a cognição deles é imensa. Eles têm, assim, é um outro olhar. Eles vivem no mundo da mente. Então, eles são extremamente... Não que os outros não sejam inteligentes, né? Mas eles vivem ali no mundo da mente. Um rígido, ele vai querer fazer coisa mais ali do corpo. Ele vai querer correr, ele não vai parar quieto dentro da sala de aula. São aqueles alunos que ficam jogando coisinha toda hora nos outros. Então, imagina só dentro de uma sala de aula, o professor saber isso, que incrível que é. Total. Saber como lidar com esses alunos. O respeito, né? Que a gente tinha esse momento do bullying, que era terrível. É terrível. Sim. Então, imagina agora, se a gente entender e souber lidar com cada tipo. Com cada tipo, porque às vezes tem o psicopata que é líder, ele quer ser líder toda hora ali e o professor quer revezar. Não, hoje é a hora do esquizoide ser líder. O esquizoide não quer ser líder. Ele quer se esconder embaixo da mesa. E aí, não, é uma vez de cada um, mas o esquizoide não quer. E olha, você está falando isso, eu acho que a fundamental, assim, da educação é não ter esse traço não igualitário, não é isso, mas é tratar tudo da mesma maneira. Equidade, né? Equidade. Nós somos diferentes. Somos diferentes. Acho que o grande erro é isso. Na sala de aula, na disposição das carteiras, tem que se pensar no indivíduo que está ali, né? E o trato não é esse, infelizmente, a educação no Brasil ainda, né? Por exemplo, na Alemanha você tem 6 tipos de educação, que você vai escolher qual tipo de educação seu filho vai seguir até a universidade. E aqui no Brasil nós temos uma. Agora que a gente começa a ter algumas outras, mas ainda são tratadas como bolhas, né? O pessoal ainda fala, não, depois daí, como é que vai entrar numa universidade? Quando o caminho é esse, você trata como indivíduo, não há limites para a conquista. Não há. Né? Vamos para a participação. Vamos lá, que a Cleide está interessadíssima nessa palestra, está achando fantástico, quero ir. Só mulheres podem ir na palestra? Homens também, por favor. A nossa palestra é aberta a todos, homens, mulheres, não precisa ser da indústria, não é limitado. A gente só realmente pede a doação de um pacote de absorvente. Então vamos colocar o cartaz novamente, porque além da Cleide, tem mais gente aí que já está
anotando na agenda aí para poder participar. Só que tem que se inscrever, né, Patrícia? Isso. Se inscrever por causa do local, A gente tem ali a inscrição no nosso e-mail, né? cursos@cimesp.com.br. Ainda tem vaga, né? Cris falou que já tem bastante inscritos. Com mais de 100 inscritos. Olha que beleza. Bem mais de 100, tá bem? Que ótimo. Já tá ali, o nosso auditório não é tão grande, né, Cris? Legal. Mas é interessante. Acho que a gente tem também uma parceria muito boa. Você está falando aí com a Usicred, tá? E com o Cicobi Cocre, e a Unimed é a nossa parceira em muitos eventos. É importante a gente falar disso também. Que ótimo. Eu queria que você analisasse aqui a Maria. Você tem essa possibilidade, né? Eu também gostaria. Mas eu dou a preferência às mulheres. Mas vamos lá, gente. Só de saber que ela está aqui na televisão, ela já tem muito do traço rígido. O traço rígido nasceu para brilhar. Ai, meu Deus. Olha lá, que legal. Gosta muito disso, de estar em frente às câmeras. Então, tem muito do traço rígido, muito. E você sabe que quando você falou do perfeccionismo, né? Uhum. Além, eu acho, dessa análise, eu sou do signo de Virgem, que também diz que tem essa questão, né? Todo mundo concordando aqui, com o perfeccionismo. Então, gente, ó, pessoal, desculpem minha equipe. Tá explicado. A chatice, né, da pessoa. Justificado. Né? Está justificado. Não, e tem muito do traço rígido e a gente vê pelo formato do rosto dela, pelo formato do olho. Né? Eu não olhei o corpo porque ela atrás da bancada, mas só de olhar o formato do rosto, a gente já percebe muito isso. Legal. Você tem. Obrigada. Eu gostaria de saber também. Ó, você tem, além do traço rígido, você tem o traço psicopata também. Você tem bastante aqui, ó, o seu rosto afunila. Que é da liderança. Isso, da liderança. O Neto, ele é muito líder. Tem. Em todos os espaços, ele sempre... Tem, e tá de blazer tudo, mas dá para perceber que o ombro, ele é mais largo que o quadril também. Sim. Então, sim. E aí, quando ele fala também, a boca dele também puxa um pouquinho mais, igual a minha. Verdade. É verdade. Isso é muito do traço psicopata, que é da liderança, da estratégia. E esse traço psicopata está mais associado com homens, pelo formato do corpo do homem ser mais triangular do que a mulher? Porque a mulher tem normalmente um corpo mais o violão, que a gente fala. Não tá. A namorada do meu filho tem bastante desse traço. Bastante. A gente consegue ver no formato, no ombro não aqui. É só o triângulo, E assim, coisa. É que os brasileiros, se a gente for trazer o formato do corpo por etnia, né, por regionalidade, assim, os brasileiros têm bastante rigidez e oralidade. Nós somos um povo com bastante traço rígido e oral. Se você pegar americano, eles têm bastante do traço psicopata. Eles são muito líderes e aí é o que a gente estava falando. O ambiente onde você cresce tem muito isso. Né? As pessoas orientais têm um pouco mais de tendência a ter o traço masoquista. Porque eles são exigidos muito desde pequeno. E eles não podem decepcionar. Exato. Então você consegue ver isso. Nas regionalidades, né? Então, nas regionalizações. Você sabe, a gente trabalhou, uma época a gente trabalhou fora, né? Nós trabalhamos com as polonesas, mulheres polonesas. E é muito interessante isso que ela está falando, né? Exato. Porque a polonesa, ela tem esse traço que está falando, de trabalhar, de executar. E era uma coisa assim, todas que nós conhecemos tinham esse traço, trabalharam com a gente, né, Mar? Sim. E era incrível, a gente sabia, olha, ela tem um perfil, eu até falava, um perfil polonês de trabalhar, porque trabalham muito. Incansável. Incansável. Né? Incansável, isso. Essa é uma característica comum, assim. As mulheres, mas os homens também, né? Uma característica forte dos poloneses. E olha, quando a gente fala, né, sobre o traço rígido, geralmente é mulher que tem mais esse formato ampulheta. Se você parar para ver o Superman, o Henry Cavill, ele tem cintura. Se você pegar uma foto do Superman lá, o Henry Cavill que fez o Superman, ele tem a cinturinha. Daí você consegue enxergar a cintura nele. Então, é bastante do traço rígido. Então, não é só a mulher que tem o formato do corpo. Ô, Grazi, eu acho que você vai ter que vir uma outra vez aqui. Eu acho que vai ter que ter 2 sessões.
2 sessões. Vai no seu programa amanhã? Então vai estar no programa da Cris amanhã. Vamos combinar de você vir para fazer mais análises, que o Leandro quer que volte um pouquinho aqui. Ele está perguntando, o aluno que vive no mundo da lua, né? Como foi falado. Fala muito é o quê, né? Fala muito é o quê. Eu era assim, parabéns pelas falas. Ele quer saber esse que vive, né? No mundo da sonhador, fala né? muito, sonhador. Ó, o sonhador é mais o traço esquizoide. Agora, quem fala muito é o traço oral. Pode ter uma combinação aí. E aí é um conflito interno, porque uma hora eu quero ficar quieto, enfiado embaixo da cama, outra hora eu quero ficar falando com todo mundo. Ô, Grazi, eu dou aula. E é muito interessante o que você está falando. Eu dou aula de teatro. Então, é no local que a gente tem que expor tudo isso. Você vai acentuar tudo isso, né? Legal. Que além de você trazer a sua característica, você vai desenvolver a característica do personagem, né? E às vezes o personagem não bate com a sua característica. Então, é o corpo que não está adequado, né? É o tom da fala. Eu lembro de uma situação, né? De um aluno, há muito tempo atrás, uma aluna, aliás, que ela não conseguia gritar. Ela tinha uma dificuldade de gritar, que saía do padrão dela, né? Uma pessoa muito organizada, ela falava de uma maneira muito sutil, assim. Claro que fizemos um trabalho, ela foi pro personagem e ela gritou, obviamente, né? Mas é muito legal o que você está falando, que eu começo a desenhar mesmo os traços que você falou aqui, eu percebo para cada aluno, bem definido mesmo, esse perfil. E aí no teatro a gente é obrigado a trabalhar com esse outro perfil, que é uma prática bacana também, né? Legal. Para se entender ainda mais, né? E aqui no Brasil nós temos, né, a maioria das mulheres, principalmente, que são oral rígida ou rígida oral. E lá na palestra eu vou levar um mapa para vocês verem como é um mapa de caracteres, tá? Devia ter trazido aqui para vocês, não sabia que vocês iam expor aqui. E há um conflito muito grande entre as mulheres que têm o traço oral e o traço rígido, porque o traço oral pensa que é uma criança crescida. É uma meninona, então ela quer usar roupas confortáveis, ela quer estar de sapato baixo, é aquela pessoa que quer estar ali conversando, dando risada. Já o traço rígido, ele quer estar sempre impecável, no salto alto, no salto agulha, com a roupa marcada na cintura. O traço oral, não. O traço oral vai ser aquela pessoa que vai falar, está me incomodando, isso aqui, esse cinto não dá. Então, ela vai viver num conflito eterno. Então, ela tem que aprender a dosar. Olha, hoje eu estou com o traço oral aqui, então eu preciso... Que nem eu estou aqui hoje, meu traço rígido está aqui, aparecendo, brilhando, mostrando, falando. Então, quando eu chegar em casa, eu esgotei aqui meu traço rígido, eu quero ficar quietinha daí. Que legal. Ô, Ana, vem cá. Ana, eu sei que tem mais gente participando. A gente está estendendo. Vamos ter que marcar, mas vem aqui para o pessoal te ver. Ela é a nossa líder, a nossa chefe. A nossa chefe. Vem aqui do meu lado. Ó. E aí, Grazi? Ela é líder. Olha como ela tem o triângulo aqui no rosto dela, tá vendo? Mas ela tem bastante do traço psicopata, ela tem da rigidez também, ela tem também do traço esquizoide aqui na testa, bem definido. Olha tem quanta aí coisa, que legal! Que legal, é uma salada. E assim, ainda é ariana. É melhor ainda, né? Faz mesmo. Mas por isso que é bacana quando a gente faz análise individualizada, porque nós vamos colocando pontinhos ali. Então, olha, no seu olho, por exemplo, no olho da Cris, a gente no olho da Maria, a gente vai ver ali, olha, tem do traço rígido, tem tantos pontos, do traço psicopata tem tanto. E aí a gente dá por isso que sai um percentual no final. E aí, isso é o que predomina? Isso. Olha, eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho 20% de esquizoide, 25% de oral, 10% de psicopata, 12% de masoquista e 33% de rígido. O meu rígido é bem maior. O rígido que predomina. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em vender, porque o psicopata, ele, além de líder, ele é muito vendedor. Olha. Ele vende o peixe dele, o peixe dos outros. Então, legal. E eu tenho que trabalhar muito isso, porque é meu menor traço. E o masoquista com a organização. Eu sou aquela pessoa que eu sou organizada, porque eu tenho que ser perfeita, que é do traço rígido. Mas a organização ali eu vou sempre deixando para depois. Olha, eu tenho que gravar tantas coisas essa semana. Eu vou enrolando. E aí onde você tem que melhorar. O traço que está um pouco mesmo, tem que melhorar. E é aí onde está o desafio do analista. Colocar as ações para a pessoa lidar com os traços dela. E a gente chama muito
tem análise corporal, e aí as pessoas perguntam, tá, mas eu fiz análise e acabou? E depois? Depois tem a chave mestra, quando alguém precisa, olha, eu tô aqui com uma situação que eu não consigo resolver, Grazi, meu traço está na dor, eu quero marcar uma sessão, vamos lá. Aí é a chave mestra que a gente fala. A gente vai pegar a situação que essa pessoa está vivendo, vamos analisar traço a traço para saber qual traço dela está na dor. Muito e legal. as ações para tirar ela daquilo. Muito legal. Gente, muito E eu sou vendedor mesmo. Eu trabalhei a vida inteira como vendedor. só? A vida sempre falou, trabalhei em várias lojas, loja de rua, loja de shopping. E aqui eu vendo também, né? sim. Que legal isso. Muito legal. Tá vendo? Que legal. Líder. Nossa líder. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que tem que marcar mais um dia para você vir aqui. Dá para uma última perguntinha, claro que dá. A Juliana está aqui dando boa noite, parabéns pelo programa. Tem uma pergunta para a Grazi. Quando uma pessoa tem uma mudança muito radical no seu estilo de vida após adulta e o formato do corpo se altera bastante, ela troca de tipo corporal? Você sabe que eu tenho visto muito isso, Grazi. Agradecer a Juliana pela pergunta e pela audiência. Amigas minhas, por exemplo, né, que antes de engravidar tinham um corpo e depois outro formato, e daí entraram assim numa atividade física muito intensa e de repente emagreceram muito e estão com um corpo, né, forte, definido, treinando, parece outra pessoa assim de quando eu a conheci e hoje em dia. Não, a análise não muda, gente. Vocês vão falar, mas como uma pessoa emagrece 50 quilos porque fez bariátrica? Não, não muda. Olha. Não muda. A gente sabe, a pessoa que tem o traço oral geralmente todo obeso é oral, mas nem todo gordinho é oral, tá? Todo obeso ele é oral, mas nem todo gordinho é oral. E a pessoa que fez redução de estômago, que emagreceu, a gente consegue identificar que ela tem o traço oral, ela estando gordinha ou ela estando magrinha. A gente consegue ver porque, como eu disse, não é só o formato, é sensação, expressão, a textura da pele, o que a gente consegue analisar tudo isso. São bastantes detalhes que a gente consegue. Legal. É algo que tem que ser muito bem explorado isso, né? Porque é na sala de aula, como você falou, né? Para os professores, enfim, na educação, nas empresas, no mundo corporativo, tudo isso, né? Todo mundo ganha. E acho que quem ganha mais é a pessoa que começa a se entender. Dentro, né, dessa análise. É libertador você saber como você funciona. Porque, principalmente nós mulheres, é uma comparação sem fim. Você abre o Instagram, são mulheres perfeitas, inalcançáveis, Photoshop. Vidas lindas, maravilhosas. Vidas lindas. E é uma comparação sem fim. Então, quando você sabe que você é quem você precisa ser, o seu formato do corpo, ele foi ali desenhado para a sobrevivência da sua mente. Você tem tudo o que você precisa. É só você saber usar. Muito bom. Que legal. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. A palestra vai acontecer então. Ainda temos vagas, acho que mais umas duas. Não, tem mais, né, Cris? Pelo jeito. O que essas pessoas estão escrevendo aqui? Vão lá se inscrever? Tem que ser rápido. Vai lá, entra nesse e-mail que está na sua tela. Tá aí para você, ó. cursos@cimesp.com.br. Já manda um e-mail. Eu quero participar. É dia 13 de março. Tá aí para você em destaque. Começa às 18h45 na recepção, né? O Cimesp preparou tudo ali, um aparato nesse dia tão coffee break também. Olha que legal, perfeito. Ótimo. Às 19 horas, mas a gente tem que falar, bom, o local vocês já sabem onde é, Cimesp, na rua Almirante Barroso, 150, Bairro dos Alemães, e é muito legal a gente sempre destacar aqui, tem um espaço muito agradável, preparado, mas ele tem um limite de pessoas, então se você quer, se inscreva ainda hoje. Tá aí para você o e-mail na tela. Tá na tela o e-mail, cursos@cimesp.com.br. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Muito legal, né? Muito bom. Ai, que vontade de não vir trabalhar aí lá. Pode, deixa a Maria. Não, a Maria vai, eu fico. Então a Maria vai com a gente, Maria. Vai com a gente. A gente aqui repete o programa de vocês. Se vocês participarem, a gente coloca no ar. Ótimo, a gente vai pra lá, Vamos né? lá, mas muito Grazi, bom. prazer em conhecer. Muito obrigado, viu? Foi muito bom estar aqui. E se alguém quiser me seguir lá no Instagram, é @Grazi_.
RIS, RS. Me sigam lá, quiserem saber mais sobre análise corporal, estou lá no Instagram. E você vem participar de novo com a gente aqui? Vem, é só me chamar. Ó, de quarta-feira tem um quadro que são só as mulheres. Que legal. Conversa de Acho mulheres. que é bacana, né? Sim, vamos combinar, hein, Grazi? Tô dentro, só me chamar. Show. Adorei. Eu sou rígida igual a Maria, adoro estar aqui frente às câmeras. Pronto. Que bom. Perfeito. Obrigada, gente, parabéns. muito obrigado, viu? Sucesso, A parabéns gente que ao agradece. Cimesp. Obrigada. O MESP, sempre pensando, né, nessa possibilidade que a gente tem na sociedade de transformá-la. Acho que isso é importantíssimo. É o mais Obrigado. importante, melhorar sempre. Sempre. Obrigada. Sempre. Cimesp no programa Piracicaba Agora.